quando não vem do latrocínio, do dolo, é produto do esforço do trabalho. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito humano. Os haveres materiais se resumem no dinheiro, os haveres espirituais se caracterizam pela firmeza da fé, que motiva e sustenta a crença. A fé, por isso mesmo, é o tesouro que sustenta as finanças da esperança e da caridade. O dinheiro facilita o bem-estar físico. A fé felicita o homem, não só espiritualmente, como também fisicamente. Mas, assim como o dinheiro não se ganha sem o trabalho honesto, para que ele seja bem ganho, a fé não se adquire sem grande esforço. Que disse o Mestre, quando os discípulos lhe pediam lhes aumentasse a fé? Eu não posso dizer que vos senteis já à mesa e que comais. Trabalhai primeiramente, preparai a ceia, isto é, trabalhai, cingi-vos, ou seja, ilustrai-vos, servi-me para aprenderdes a fazer o que eu desejo. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras, não se dá por esmola, nem se adquire por herança. As graças caem dos céus, como as chuvas, a esperança brilha longínqua como um astro perdido no espaço infinito, a caridade aquece, vivifica, ilumina e ampara como o sol, mas a fé só se obtém pelo cumprimento dos mais sagrados deveres, e, especialmente, pela aquisição de conhecimentos, pois, diz Allan Kardec, fé verdadeira é a que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. É a fé racional que o Espiritismo proporciona. A fé é substância, como substância é a semente de mostarda. Todas as graças tem Deus concedido aos homens menos a fé. Por isso se vê todas as religiões e todos os religiosos dessas religiões dotados de dons, a nos cativarem pela bondade, nos maravilharem por sua paciência, nos atraírem por sua caridade. Entretanto, em todas as religiões e entre todos os religiosos dessas religiões, notamos logo a ausência de fé. E por que assim acontece? Porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exame livre, sem o exercício do livre-arbítrio. E as religiões e os religiosos, em matéria de livre exame, de livre-arbítrio para o estudo, são como cegos em face da luz, são como surdos em relação aos sons, por isso não têm fé. Quem lhes cega o entendimento? O dogma, o orgulho de saber, o espírito preconcebido. Quem lhes aferrou aos ouvidos? Onde há presunção de sabedoria, dogma, não há fé, porque o dogma se mascara com a túnica da fé e toma, usurpa o lugar da fé. Poderosa é a fé para combater o dogma, assim como transporta montanhas e transplanta sicômoros, mas a fé não se impõe pela força, a cada um foi dada a liberdade de abater o dogma, remover essa pedra que sepulta a alma humana. Quando o Senhor proporcionou a recuperação de Lázaro, fê-lo com a condição de os homens removerem a pedra do sepulcro. A fé não cabe num sepulcro com lápide. Pediram os apóstolos ao Senhor, aumentar-lhes a fé que fez o Senhor? Propôs-lhe a parábola. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou guardando o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já sentar-te à minha mesa, e que antes não lhe dirá, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. A fé é comida. A fé é bebida. E assim como o comer e o beber não se obtém sem o adquirir e o fazer, também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados à sua obtenção. A fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta é a fé que salva. Provas da imortalidade, que Jesus deu a seus discípulos. Nesse mesmo dia, 2 dentre eles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, conversando ambos de tudo quanto se tinha passado. E aconteceu que quando eles falavam e conferenciavam a seu respeito, Jesus veio unir-se a eles e caminhava ao lado deles, mas seus olhos estavam como que fechados, a fim de que eles não pudessem reconhecê-lo. Ele lhes disse: sobre o que conversais e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, tomando a palavra lhe disse: sois tão estrangeiro em Jerusalém que não sabeis o que se tem passado ali naqueles dias? O que? Lhes disse ele. Eles responderam: sobre Jesus Nazareno.
que foi profeta poderoso diante de Deus e de todo o povo, e de que modo os principais dos sacerdotes e os nossos senadores o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, esperávamos que fosse ele quem resgatasse Israel, e, entretanto, depois de tudo isto, eis já o terceiro dia que estas coisas sucederam. Por outro lado, certas mulheres, das que conosco estavam, nos encheram de pasmo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não havendo achado seu corpo, voltaram, declarando que tinham visto anjos, os quais diziam estar ele vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, e acharam que era assim como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó insensatos e tardios de coração, para crer em tudo quanto os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas as coisas e que entrasse assim na sua glória? E começando por Moisés e depois por todos os profetas, ele lhes explicava o que tinham dele dito as Escrituras. E quando estavam perto da aldeia para onde iam, ele deu mostras de que ia mais longe, mas eles o forçaram a parar, dizendo: ficai conosco, porque é tarde e o dia está na sua declinação, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Ao mesmo tempo se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Então disseram um ao outro: não é verdade que sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém, e acharam juntos os 11 apóstolos e os que com eles estavam reunidos, os quais diziam: é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contaram também o que lhes havia acontecido em caminho e como reconheceram Jesus no partir do pão. Enquanto assim conversavam, Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco, sou eu, não temais. Mas na perturbação e espanto de que se achavam possuídos, eles julgavam ver um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos perturbais? E por que se sugerem tantos pensamentos em vossos corações? Olhai para as minhas mãos e para os meus pés e reconhecei que sou eu mesmo, tocai-me, e considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Depois de ter dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas como não acreditavam ainda, tão cheios estavam de alegria e admiração, ele lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram uma posta de peixe e um favo de mel. Comendo Jesus diante deles, tomou o resto, lhes deu e disse-lhes: eis o que eu vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que tudo quanto estivesse na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, se realizasse. Ao mesmo tempo lhes abriu o espírito a fim de que entendessem as Escrituras e disse: é assim que está escrito e é assim que era preciso que o Cristo sofresse, e que ressuscitasse dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, principiando de Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas destas coisas. E eu vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos tem sido prometido. Entretanto, demorai na cidade até que sejais revestidos da força lá do alto. Lucas 24, 13-49, magnífica narrativa. Quem poderá negar-lhe a veracidade e sucesso que causou aos povos daquele tempo tão estupenda manifestação? Era passado o sábado gordo, o sol brilhava no firmamento em caminho do poente, caminhavam dois homens em busca de Emaús, e no caminhariam relembrando as cenas sanguinolentas verificadas no Gólgota, a morte do inocente, a tirania de Herodes, o servilismo de Pilatos, Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, a degradação e a indiferença de uns e a malevolência de outros, a perversão da opinião pública que preferiu Barrabás a Cristo. Caminhavam sob a impressão pungente da morte dolorosa que se dera àquele em que eles viam a redenção de Israel. Quando Jesus redivivo lhes aparece, com eles conversa e, censurando a insensatez com que interpretavam as Escrituras, acompanha-os e se lhes mostra, no partir do pão, quando se achavam prontos para a ceia. Insensatos e tardos de coração, embora discípulos do Nazareno, não podiam,
sem que se lhes abrisse o entendimento, compreender as verdades reveladas pelos profetas ou médiuns, precursores da Boa Nova cristã. Mas a crença na verdade não os havia ainda libertado do erro. Voltaram os dois para Jerusalém, onde se uniram aos 11 apóstolos e ao narrarem a aparição do Senhor a Simão, e como o reconheceram ao partir do pão, eis que Jesus no meio deles se apresenta, envolvendo-os nos eflúvios de sua paz, pax vobis, ego sum, nolite timere. Paz seja convosco, sou eu, não temais. Julgando ver um ser impalpável, idêntico aos espíritos de diversas categorias que, é certo, tinham visto muitas vezes, assustaram-se, mas Jesus, que já tinha subido ao Pai e do Supremo Criador receber a palavra, segundo a qual deveria tornar-se não somente visível, mas ainda tangível àqueles que deviam secundar os seus pés, ordena-lhes que o toquem e considerem que os espíritos que lhes têm aparecido não são de carne e osso. Era mesmo difícil aos futuros apóstolos do cristianismo acreditarem na materialização de espíritos, fato que, provavelmente, até aquele momento somente 3 entre eles haviam observado. O amado Filho de Deus não se agasta com a falta de compreensão dos 12 e prefere dar-lhes provas convincentes da verdade anunciada. Tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles apresentaram-lhe uma posta de peixe e um favo de mel, e Jesus comeu diante deles. Destarte ficaram preparados para receber o dom que lhes fora prometido, ordenando-lhes o mestre que demorassem na cidade até que fossem revestidos da força do alto. O fogo de Pentecostes ainda não tinha baixado do céu, mas o cumprimento da profecia de Joel ia ter o seu início. Os apóstolos precisavam receber o batismo de fogo do amor de Deus. No cenáculo ia ter lugar a mais importante sessão espírita que a história relembra. Os médiuns de variedades de línguas, de prodígios, de maravilhas iam ser desenvolvidos e os dons de curar, da fé, da palavra, da escrita, da ciência, de discernir os espíritos iam ser concedidos aos discípulos para o exercício de sua elevada missão. A explosão de Pentecostes. Então os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Eles, tendo-o adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo, estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Lucas 24, 50 a 53, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um ruído como de vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados e lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram, para repousar sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Queira o leitor ter a bondade de consultar o Novo Testamento e ler todo o capítulo, que deixamos de transcrever devido à sua extensão. Atos dos Apóstolos, 2, tendo Jesus conduzido seus discípulos para Betânia, abençoou-os e deles se separou. Narra o evangelista Lucas que, depois de terem os apóstolos prestado ao divino Nazareno culto de gratidão pelo muito amor que o Mestre lhes votara, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria e constantemente se achavam no templo louvando e bendizendo a Deus. Preparavam-se certamente os discípulos do Redivivo para receberem o poder do alto, poder que lhes havia sido prometido, para o desempenho de sua missão. De modo que, concentrados pelo espírito de oração e meditação nas coisas divinas, tornaram-se aptos para assimilarem o Espírito em suas mais portentosas manifestações. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, todos estavam concordemente reunidos, quando, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que se achavam. E por eles foram vistas como que línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém habitavam judeus e varões religiosos de todas as nações. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam,
dizendo uns aos outros: não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua? O dom das línguas, o dom de curar, o dom das maravilhas, o dom da ciência, todas as graças tinham sido dispensadas aos continuadores da missão de Jesus, eram eles os intermediários, médiuns, dos Espíritos santificados, para que a doutrina fosse a todos transmitida. A sessão realizada no cenáculo foi assistida por partos, medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, e partes da Líbia junto de Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como cretenses, árabes, todos ouviram e observaram as maravilhas do invisível. Mas, uma assembleia pública composta de homens de diferentes condições e moralidade, não pode ter opinião uníssona. Daí o fato de uns atribuírem os fenômenos à embriaguez dos apóstolos, outros não tomavam a sério os fatos e blasonavam. Foi nessa ocasião que o apóstolo Pedro levantou-se e esclareceu: estes homens não estão embriagados, mas é o que foi dito por Joel: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, com o batismo do Espírito, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E assim realizou-se, sob a direção suprema de Jesus, a sessão para o desenvolvimento dos médiuns, que deveriam transmitir a seus irmãos da terra, a palavra do céu. Pentecostes foi a palavra que escolheram para exprimir tão notável acontecimento. Deriva do grego Pentecostés, significa quinquagésimo, ou seja, 50 dias. De dois Pentecostes nos fala a história: Pentecostes dos judeus e Pentecostes dos cristãos. O primeiro é uma glorificação do Antigo Testamento, o segundo, do Testamento Novo. A festa judaica de Pentecostes era celebrada para relembrar o dia em que Moisés recebera as tábuas da lei, os mandamentos do Sinai. A recepção do Decálogo efetuou-se justamente 50 dias depois dos israelitas comerem o Cordeiro Pascual, já libertados da escravidão do Egito. A festa cristã de Pentecostes é celebrada 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo. Que coincidente relação parece existir entre uma e outra festa. Os judeus festejavam a sua libertação do jugo do faraó e dos egípcios, os cristãos festejavam a sua libertação do jugo das trevas da morte pelas aparições de Jesus Cristo e o concurso de seus prepostos do mundo espiritual. Além disso, outra coisa admirável se observa entre o Pentecostes cristão e o do Antigo Testamento: um e outro celebram a promulgação da lei divina. 50 dias depois do maravilhoso livramento do povo judeu, Deus dá a sua lei a Moisés, no Monte Sinai, e 50 dias depois da mais pujante prova de vida eterna, que o maior de todos os espíritos dá à humanidade para seu livramento dos grilhões da morte, desce o Espírito Santo sobre os discípulos do Nazareno, e, sobre a pedra fundamental da revelação, ergue a Igreja viva que deveria transmitir à terra os ensinos do céu. O Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram. Houve um homem enviado por Deus, e chamava-se João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Havia a verdadeira luz que, vinda ao mundo, alume a todo homem. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus.
O Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é o de quem falei, aquele que há de vir depois de mim, tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João, 1:18. O Verbo de Deus é a causa eficiente de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, e nada do que tem sido feito, foi feito sem ele. Ele estava no Espírito de Jesus, a vida que era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram, porque a luz rebrilhou além do túmulo quando os homens a julgaram extinta. Houve um homem, João Batista, que, sendo maior dos profetas, teve a missão de dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por seu intermédio. João não era a luz, porque a luz só estava na vida, o Espírito de Jesus era a vida, João só veio para testificá-lo. Havia a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, alume a todo homem. O Cristo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. O Verbo se fez carne, viveu com um corpo humano, habitou entre nós, cheio de graça, de poder, de verdade. O Verbo com a luz afugentou as trevas, com a vida aniquilou e venceu a morte, fazendo-se o caminho sem trevas e sem morte para subir ao Pai. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito de Deus, porque nenhum outro, senão Jesus, sacrário do Verbo de Deus, desempenhou missão igual. João Batista deu testemunho de Jesus Cristo, dizendo: Este é o de quem falei, aquele que há de vir depois de mim, tem passado adiante de mim, é mais adiantado do que eu, porque já existia antes de mim. O seu Espírito é primogênito do Pai, com relação a este mundo, que já é uma construção sua. Pois todos nós recebemos da sua graça porque somos seus súditos. Ele é o governador da terra. A lei foi dada por intermédio de Moisés, que foi o médium encarregado de receber a lei, para reger o povo hebreu, que se achava sob a sua direção, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, porque só ele foi portador do Verbo de Deus, que é a graça e ao mesmo tempo, a verdade, por isso Jesus é a verdade. Ninguém jamais viu a Deus, porque Deus não se revelou pessoalmente ao mundo, mas unicamente pelo seu Verbo, esse o revelou. Por isso o Verbo era Deus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o sal da terra, a luz dos homens. Só por ele subiremos ao Pai. Tudo isso o Verbo de Deus disse e João Batista o testificou. O batismo de Jesus e o batismo das igrejas. E disse-lhes Jesus: Ide, por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Marcos, XVI, 15-16. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus abrirem-se e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. Marcos, 9-11. Depois veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João objetava-lhe: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu. E batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele, e uma voz dos céus disse: Este é o meu filho dileto, em quem me agrado. Mateus 3, 13-17. Quando todo o povo havia recebido o batismo, tendo sido Jesus também batizado e estando a orar,
o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea, e veio uma voz do céu: Tu és o meu filho dileto e em ti me agrado. Lucas 3, 21 a 22. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse: Depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. João 29 a 34. Não basta ler os evangelhos, é preciso estudá-los. Os que se limitam a uma simples leitura dos evangelhos não têm o direito de citá-los para fazerem prevalecer suas ideias preconcebidas. Quantos evangelhos foram escritos para fazer um evangelho? 4. Evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, sem enumerar as cartas apostólicas dirigidas às diversas igrejas existentes naquele tempo. Não se pode, portanto, limitar a interpretação da palavra a um evangelho, é preciso pôr todos eles em confronto, e, além de tudo, é indispensável buscar na letra dos evangelhos o espírito que vivifica. Pelo que se depreende da leitura dos 4 evangelhos, com referência ao batismo, ficamos compreendendo que esta expressão, batismo, tem uma significação muito diferente daquela que as igrejas lhe deram. Examinemos detidamente os 4 evangelistas. Marcos limita-se a dizer que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão e que dissera a seus discípulos que fossem por todo o mundo, pregassem o evangelho a toda criatura, o que cresce e fosse batizado seria salvo, mas o que não cresce seria condenado. Mateus diz que Jesus fez questão de receber o batismo de João, e acrescenta que, ao sair Jesus da água, o povo que estava presente ouviu uma voz que disse: Este é o meu filho dileto, e que essa voz vinha dos céus. Diz mais o trecho que viu os céus abrirem-se e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. Aquele ouviu-se, do texto, comparado como viu, indica bem claramente que foram muitos os que ouviram, mas um só viu. O leitor verá mais adiante que a manifestação visual atingiu unicamente a João Batista, ao passo que a auditiva atingiu a todos que estavam por essa ocasião no Jordão. Este ponto é importante para a boa interpretação. Lucas diz somente que, tendo o povo recebido o batismo de João, Jesus também o recebeu. João não diz que Jesus houvesse recebido o batismo de João, mas parece esclarecer bem o fim do encontro que o mestre teve com o Batista: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, disse-me: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que esse é o Filho de Deus. O texto, por si só, é tão claro que dispensa qualquer interpretação. Até justificar plenamente o motivo por que João fora batizar. O evangelista nada diz sobre a recepção do batismo por Jesus, ou de Jesus ter sido batizado por João. Será possível que este evangelista, que acompanhava todos os passos de seu mestre amado, silenciasse sobre o batismo, ponto que, ao ver das igrejas, é o mais importante, se de tato Jesus tivesse sido batizado por João. Em face dos evangelhos, pode-se afirmar peremptoriamente que o Batista batizou a Jesus? Mas nós sabemos que esse ato se realizou, visto Mateus tê-lo afirmado. O motivo principal, entretanto, não se prende ao batismo, sacramento, mas sim à pregação do Cristo, à manifestação de Jesus, como veremos. Jesus, diz Mateus, apresentou-se a João para receber o seu batismo. Mas com que fim? Será que o Espírito mais puro que veio à terra ter-se-ia maculado, de modo a necessitar lavar-se dessas manchas?
e julgava João ter o seu batismo virtude superior à do Cordeiro de Deus, como ele o chamou. Está claro que, sendo Jesus limpo e puro, não poderia pedir asseio nem pureza a uma água como a do Jordão. Os padres e ministros, afeitos ao batismo, dizem que Jesus assim procedeu para dar exemplo. Mas exemplo de quê? No Evangelho nada consta dessa lição de exemplo. Exemplo de submissão? Mas João Batista era o primeiro a dizer que o seu batismo nenhum valor tinha, e que o fim a que foi destinada essa prática não foi outro que o do ficar conhecendo a Jesus e manifestá-lo, apresentá-lo às multidões. Jesus não quis dar exemplo de espécie alguma, mas o seu fito foi dar-se a conhecer a João, o seu precursor, para que ele se desempenhasse da missão de apresentá-lo como o Messias que devia vir. E o Espírito testificou quando disse ao Batista: Este é o meu filho dileto em quem me comprazo. No versículo 31 do capítulo I do evangelista João lê-se que João Batista não conhecia Jesus, mas tinha ciência da sua vinda, e, mais ainda, que o fim de João batizando o povo era atrair grande multidão a ver se no meio desse povo poderia encontrar o Messias e reconhecê-lo como o Espírito o havia anunciado. No versículo 33, João repete novamente não conhecer a Jesus, mas o que o enviou a batizar com água, disse-lhe: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu tenho visto e testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus não podia dizer a João: Eu sou o Messias, porque mesmo naquele tempo muitos tratantes se diziam Messias, representantes de Deus. Ele tinha de revelar-se como Messias e não se dizer Messias, e o Espírito precisava testificar, como aconteceu. Acresce ainda outra circunstância: João não exaltava o seu batismo. E tanto é assim que aos que vinham a ele pedindo batismo, o profeta do deserto dizia: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento e não digais dentro de vós: Temos Abraão por pai. Mateus 3, 7-9. O batismo de João, desvirtuado pelas seitas que dividiram o cristianismo, não é mais que o arrependimento, a mudança de vida, para a recepção da doutrina de Jesus e o consequente batismo do Espírito. E foi assim que Pedro e André, que eram discípulos de João Batista, se fizeram discípulos de Jesus. Mas, digamos mais alguma coisa sobre o batismo, já que a isso nos propusemos. Todos sabem que as igrejas romana e protestante, como também a ortodoxa, têm cada qual a sua espécie de batismo. Dentre todas, porém, a que mais se salienta pelos seus aparatos é a romana. Falemos, de preferência sobre esta, porque é, para nós, a religião tradicional, a que se constitui obrigatória no nosso país, a que obrigava todos a se submeterem a seus sacramentos, até à proclamação da República, a qual, graças a Deus, nos livrou de tal opressão e cativeiro. O batismo de Roma consiste em 2 ou 3 palavras pronunciadas pelo padre, que aplica água, azeite e sal, ao catecúmeno. Diz a Igreja que, com esse sacramento, o indivíduo fica limpo do pecado original e, salvo de todas as penas, está apto para entrar no céu. Façamos uma análise profunda desse sacramento, com a seguinte comparação. Tomemos 2 crianças, ambas filhas de pais cristãos, uma morreu depois de receber o batismo, a outra também morreu, mas antes de receber tal sacramento. Segundo a Igreja, uma foi para o céu, outra para o limbo. Mas, que mérito tem a criança que se batizou para ir ao céu, e que demérito tem a que não se batizou para ir ao limbo, se tanto uma como a outra não influíram para tal fim? A que recebeu o batismo, não o recebeu pelos seus esforços, por sua vontade, a que deixou de receber tal graça também nada fez para que assim acontecesse. Como pode o Supremo Senhor, que é todo amor e justiça, galardoar uma e condenar outra? Outra consideração também nos ocorre: a Igreja, para justificar o seu batismo, diz ser ele o antídoto do pecado original que, de Adão e Eva, se transmitiu a todo o gênero humano. Mas, que Deus é esse em quem a Igreja crê existirem sentimentos tão revoltantes de ódio a ponto de castigar pecados antigos,
de pessoas que nenhuma afinidade tinham conosco, exercendo a sua vingança em toda a humanidade. O filho, diz Ezequiel, não responde pelas faltas dos pais, nem estes pelas daqueles. O Evangelho diz, cada um é responsável por suas obras. E isto é claro, lógico e racional. Até o peru da fábula, com que o Sr. Gilbert ganhou o prêmio nos Jogos Florais de Toulouse, defende-se da acusação que lhe moviam por haver o Adão dos perus pecado, e dizem que, além da unânime absolvição do tribunal, ganhou palmas do auditório. Mas deixemos de lado a ironia inocentes e argumentemos. Vamos escolher um casal, marido e mulher, que, quando crianças, foram batizados na igreja. Mais tarde apareceu na cidade onde residiam um bispo ou missionário, e o batismo foi confirmado com o crisma. Está claro que o pecado que assinalava esses dois entes desapareceu, se que o batismo apaga o pecado original. Logo depois eles têm um filho, essa criança não pode absolutamente ter vestígio algum de pecado, visto seus pais já se haverem libertado desse sinal ignominioso. Ou quererão os sacerdotes dizer que o espírito é oriundo de Adão e Eva, e não de Deus? Mas se assim é, o sacerdócio desconhece os evangelhos e os princípios mais rudimentares da religião. A nosso ver, que está de pleno acordo com os textos evangélicos, o verdadeiro batismo não ultrapassa os limites do espírito. Nunca, de forma alguma, pode ser um ato material. Promover a educação da criança, ensiná-la a amar a Deus e ao próximo, a ser humilde, boa, caritativa, indulgente, laboriosa e espiritual, eis o começo do preparo espírita para a consequente recepção do batismo do Espírito Santo, cuja tarefa está confiada exclusivamente a Jesus e àqueles designados por ele, como se depreende da leitura dos Evangelhos. Acresce ainda outra circunstância, que melhor elucida a questão do batismo, este vem depois de estabelecida a crença. A crença deve, portanto, preceder sempre o batismo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer, será condenado. Marcos, XVI, 15-16. Nesta passagem vê-se claramente que é condição imprescindível para a recepção do batismo, o crer, a crença precede sempre a graça do batismo. Por esse motivo Jesus mandou os seus discípulos pregarem o Evangelho a toda criatura. É de notar que Jesus não os enviou a batizar, mas sim a pregar o Evangelho, para que o batismo viesse depois pelo Espírito. Assim o entendeu sabiamente Paulo, o doutor dos gentios, conforme se depara nos Atos dos Apóstolos, 19, 1-7, enquanto a apoio estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, foi a Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado, ou que há Espírito Santo. Que batismo, pois, recebestes? Perguntou ele. Responderam-lhe eles, o batismo de João. Paulo, porém, disse, João batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, velo sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Eram ao todo cerca de 12 homens. Esta interpretação está de pleno acordo com as palavras do Batista, no capítulo 3, 7-12 do Evangelho segundo Mateus. Conclui-se, pois, que o intuito de João Batista, indo ao Jordão batizar com o batismo do arrependimento, em primeiro lugar foi atrair as multidões para recomendar aos homens, preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, arrependei-vos do mal, praticai o bem, espiritualizai-vos. Em segundo lugar foi, como disse o próprio João, para que Jesus fosse manifestado a Israel e ao mesmo tempo para que ele, o Batista, ficasse conhecendo a Jesus, de acordo com o sinal que lhe daria aquele que o tinha enviado, ou seja, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João,
1 a 33, a seu turno, Jesus não foi a João Batista com o fim de receber batismo de espécie alguma, mas sim para apresentar-se ao seu precursor como Messias anunciado e fosse, por sua vez, anunciado por João como o enviado de Deus, revestido de todos os sinais do céu, como se verificou ao ouvir-se a voz: Tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. Marcos, 11. A questão do batismo tem preocupado grandes pensadores da era cristã. Desde os apóstolos, uns eram de opinião que se devia efetuar o batismo da água por imersão, ao passo que outros julgavam essa prática de nenhum valor. No capítulo 3, 22, do evangelista João, lê-se que Jesus foi com seus discípulos para a Judeia e ali se demorava com eles, e batizava. Mas no mesmo evangelho, talvez devido à controvérsia já existente sobre o batismo, o mesmo evangelista, no capítulo 4, 2, diz claramente que Jesus mesmo não batizava, mas sim, seus discípulos. Em 1 corte, 14 a 17, há um trecho em que se nota a dissensão que havia por causa do batismo, onde Paulo diz: Dou graças que a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados no meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei algum outro. Pois não me enviou Cristo a batizar, mas a pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não seja vã a cruz do Cristo. Pedro diz em Atos dos Apóstolos, x. 47, ter ordenado batizar com água, em nome de Jesus Cristo, uns gentios que tinham recebido o Espírito Santo, mas parece ter se arrependido daquele ato, quando referindo-se ao batismo, diz na sua epístola capítulo 3, 21. Através das águas, a qual, figurando o batismo, agora vos salva, não a purificação da imundície da carne, mas a questão a respeito de uma boa consciência para com Deus. Pelo que se observa, apesar de ser o batismo por imersão aplicado aos que já haviam recebido a palavra e tinham crido, ainda assim era esse ato condenado por muitos seguidores de Jesus. No tempo de Tertuliano, muitos filósofos cristãos insurgiram-se contra a virtude do batismo, por entenderem que uma simples ablução com água não pode ter o condão de lavar os pecados e de abrir o caminho para o céu. Foi esse o modo de se expressar de ilustres homens do século II, que deu origem ao Tratado do Batismo, de Tertuliano, obra que parece também condenar o batismo das crianças, embora não participe da opinião dos seus contemporâneos, que condenavam o batismo tal como era feito. São inúmeras as seitas que, desde o começo, dividiram o cristianismo, e não aceitavam terminantemente o batismo, prática que serviu como pedra de escândalo na interpretação da palavra clara, simples e humilde do meigo Rabi da Galileia. Os marcosianos, os valentinianos, os quintilianos sustentavam que a graça, como dom espiritual, não podia nascer de sinais visíveis e exteriores. Os silencianos e os hermianos rejeitaram também a água, mas, interpretando materialmente, a letra, os evangelhos, substituíram aquela matéria pelo fogo. Na Idade Média houve muitas agremiações religiosas oriundas do cristianismo que combatiam o batismo da Igreja, tais como os maniqueus, os albigenses e outros. Eles declaravam peremptoriamente que, com o simples batismo pela água, era absolutamente impossível comunicar ao neófito o Espírito Santo. Para eles, o verdadeiro batismo espiritual consistia na imposição das mãos, invocando sobre o neófito o Espírito Santo e salmeando a oração dominical. Os valdenses e outros rejeitavam como inútil o batismo das crianças, por não haver ainda naquela idade a fé indispensável. Os anabatistas rejeitavam o batismo das crianças como inútil, porque exigiam para a validade do sacramento a fé do neófito, a qual não julgavam substituível pela fé dos padrinhos. Santo Tomás de Aquino sustentava que a eficácia do batismo dependia da própria fé do neófito, que não podia ser substituída pela fé dos padrinhos. Os armênios julgam o batismo mero símbolo e afirmam, no tocante ao batismo das crianças, não verem nessas crianças culpa alguma para serem condenadas por não terem sido batizadas. Os quakers negam em absoluto a utilidade do batismo.
Finalmente, longe iríamos se passássemos para estas páginas a síntese do que se tem escrito e discutido sobre o batismo. Submetido ao crivo da razão, ao calor da discussão, ele não pode permanecer, porque não é de Jesus Cristo, é palavra que passa, é matéria que seca e desaparece como a flor da erva, é um culto, como tantos outros, oriundas da adoração ao bezerro de ouro, que tem absorvido judeus e gentios, desviando suas vistas dos preceitos preconizados pelo Filho de Deus, cujos ensinos o Espiritismo vem restabelecer, convencendo os homens da justiça, da verdade e da lei. Ascensão espiritual. Partiu, pois Jacó, de Berseba, e foi para Harã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e o Senhor estava em cima e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Então levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar, Bitelefone, Casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade, antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem, e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der pagarei o dízimo. Gênesis 28, 10-22. Jesus, vendo a Natanael aproximar-se dele, disse: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: Por eu te dizer que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, 47-51. A ascensão espiritual é uma escada sublime, que, assentada na terra, vai ter aos céus, mas, na sua trajetória, o homem só pode subir esses degraus por meio da revelação, porque a revelação é o poderoso motor que movimenta a alma para a realização dos seus destinos imortais. Dormindo na cidade da luz, Jacó vê a escada que lhe é mostrada, por onde sobem e descem anjos sob a suprema direção do Senhor, que se acha no topo dessa escada. E a revelação lhe fala: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque, esta terra em que estás deitado te darei a teus descendentes, que serão tão numerosos como as areias do mar, e estarei contigo e te guardarei onde quer que estejas e por onde quer que fores, porque não te deixarei. Jacó desperta e admira-se de que o Senhor ali estivesse. Pela madrugada tomou a pedra sobre a qual inconscientemente reclinara a cabeça, colocou-a como a coluna que deve prevalecer, derramou sobre a pedra simbólica o azeite, que é o símbolo da fé, e chamou aquele lugar de casa de Deus em vez de cidade da luz. Na verdade é preciso que se esteja na luz para ver a casa de Deus, que é a revelação. Onde está Deus, está a revelação, porque a revelação é a palavra de Deus convidando o homem à ascensão espiritual. Comparemos o sonho de Jacó com a parábola do filósofo. No meio de uma cadeia de montanhas eleva-se aos ares um pico isolado, sobre o qual se percebe confusamente um antigo edifício. Um ousado viajante forma o projeto de o escalar. As ervazinhas suspensas aos flancos dos precipícios, um tronco carunchoso, uma pedra movediça,
tudo lhe serve de ponto de apoio, trepa, salta, arrasta-se e, finalmente, coberto de suor e fatigado, chega ao desejado vértice, e levantando os braços aos céus, exclama cheio de alegria: sempre venci. Toda a cadeia de montanhas se desenrola a seus pés. Os mais belos horizontes se abrem diante dele. O que só via em parte, agora abrange e domina num lance de vista. Embaixo, ao longe, vê obstáculos contra os quais desfaleceram seus primeiros esforços, e ri-se da sua inexperiência. De pé, contempla os que finalmente vencerão, e admira-se da própria audácia. Os companheiros, muito fracos para vencerem as dificuldades do caminho, não o puderam seguir senão com a vista, mas nesse dia ficara conhecido um atalho, porque só é visível esse caminho, do alto da montanha. É por aí que desce, então, o viajante que chegou ao alto da montanha, é por aí que ele se coloca à frente dos companheiros que ficaram no sopé do monte e lhes diz: segui-me. Ele os conduzirá sem perigo e sem fadiga até o cimo, cuja conquista tanto lhe custara. Graças a ele, a montanha já se tornou acessível. Todos os viajantes podem, do alto, admirar o famoso edifício, os panoramas sublimes, os magníficos horizontes que dali se descobrem. Eis a imagem da nossa ascensão às gloriosas paragens da imortalidade. Os homens comuns caminham sem se elevar ao vértice da montanha, porque vão e voltam em delongas por caminhos que não os conduzem às alturas espirituais. Por vezes elevam-se ao meio do morro, mas voltam atraídos aos planos inclinados, porque não transitam pelo verdadeiro caminho, o atalho que conduzi-los-ia com segurança ao ápice da montanha. Mas vamos aclarar a parábola. A cadeia de montanhas constitui as diversas religiões sacerdotais, o edifício antigo é a revelação sobre a qual Jacó alicerçou toda a sua fé, as ervinhas suspensas aos flancos são as virtudes que nos conduzem ao amor a Deus e ao próximo, o declive, que atira os homens ao precipício, são as más paixões. O viajante que subiu ao cume é Jesus, seguido de seus mensageiros, onde se destaca Allan Kardec, que nos ensinou o caminho para também galgarmos o ápice. Os companheiros que tentaram a ascensão são todos os que atualmente se esforçam por chegar a esse lugar, mas que, outrora, presos à atração da terra e vencidos pelas dificuldades, pararam na estrada. Todos os que estudam, pesquisam, analisam, estão caminhando. Os evangelhos nos aparecem iluminados pelos fulgores do Espírito, a morte perde o seu caráter fúnebre e a espiritualidade da vida reflete-se em nossas almas, como as estrelas no espelho das águas. São dois mundos que se entrelaçam, são dois planos de vida que se mostram solidários, um como complemento do outro, são duas humanidades que, numa permuta de provas e de afetos, se declaram solidárias, são, finalmente, anjos que descem a auxiliar outros, que, pelo esforço, também se tornarão anjos, porque trabalharão para subir. A ascensão espiritual é o resultado da mesma lei do progresso material e da evolução intelectual, tudo vibra, tudo se harmoniza no amor e na solicitude de Deus para com todos os seus filhos. Colóquio de Jesus com Nicodemos. Havia um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, principal entre os judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É-vos necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos. Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade
Em verdade te digo que falamos o que sabemos e testificamos o que temos visto e não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, e não me credes, como me crereis, se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João 3, 1-15. Este evangelho prega o encontro de Jesus com Nicodemos, ou por outra, a visita que Nicodemos fez ao Nazareno, à noite. Vamos estudá-lo em sua simplicidade edificante e procuremos compreendê-lo, porque do seu conhecimento nos vem uma soma considerável de luzes e verdades. Diz o trecho que havia um homem dentre os fariseus, chamado Nicodemos, principal entre os judeus, e este foi ter, à noite, com Jesus. Os fariseus eram, como foi descrito no capítulo, fermento dos fariseus e saduceus, um grupo muito grande de indivíduos, que formavam uma religião, como atualmente é grande o número de pessoas que compõem uma religião de Roma. Entretanto, quanto à pessoa deste chefe do farisaísmo, não era um homem mau, ao contrário, dentre todos os sacerdotes dessa religião, 2 salientam o evangelho que se mostraram tolerantes para com a palavra de Jesus Cristo. Um era Gamaliel, que foi mestre de Paulo, antes que este apóstolo se tornasse cristão, e o outro foi Nicodemos. Mas vós sabeis que o orgulho, o respeito humano e o preconceito constituem embaraços muito grandes para nossa espiritualização, para nos aproximarmos de Jesus. Nicodemos era, pois, um homem bom, e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus, para conversar com o mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Mas como era rico, principal entre os judeus, era mestre da religião farisaica e não queria que o povo e os outros sacerdotes da sua seita soubessem dos seus desejos mais íntimos, e para que tudo ficasse escondido, em reserva, resolveu procurar Jesus à noite, porque assim ninguém ficaria sabendo da visita. Por isso diz o evangelista João, Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Em chegando à casa onde o mestre estava hospedado, que era na cidade de Jerusalém, por ocasião de uma festa de Páscoa, que os judeus celebravam, o principal fariseu entabulou conversação com Jesus, dizendo-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer estes milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Por esta saudação, vós podeis perfeitamente compreender que Nicodemos não era um descrente, ou inimigo de Jesus, ao contrário, era um crente nos milagres operados por Jesus, que consistiam, quase que totalmente, em curas de enfermos diversos. Quanto, pois, a essa parte que se relaciona com os fatos produzidos pelo Nazareno, Nicodemos neles acreditava, portanto em desacordo com os demais sacerdotes da sua religião, enquanto estes diziam que Jesus agia sob a influência do diabo, Nicodemos cria piamente que a influência que assistia o Nazareno era divina, tanto assim que ele diz: ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que faltava pois a Nicodemos para se tornar cristão, para seguir a Jesus? Desde que ele acreditava nos fatos, nos fenômenos, como os chamamos hoje, desde que achava que esses fatos eram autorizados por Deus, não os atribuindo à origem diabólica, porque não se apresentou logo como um dos discípulos do Nazareno. Isto quer dizer que não basta crer nos milagres, nos fatos, nas curas que assinalam, por certa forma, o cristianismo, para sermos cristãos. Precisamos também crer na palavra, na doutrina que Jesus pregava. Em nosso tempo, como vemos, a maioria do povo também crê nos fenômenos, nas curas, e muitos são os que pedem remédios para a cura de suas enfermidades. São milhares os Nicodemos que, às ocultas, desejam conversar sobre espíritos, sobre as almas, e que procuram saber a razão das causas que os determinam, mas, também como Nicodemos, continuam filiados às suas religiões, que amaldiçoam a legítima doutrina de Jesus, hoje, como os fariseus amaldiçoavam a mesma doutrina, ontem.
Não basta crer nos fatos, é preciso compreendê-los depois de os haver estudado. Não basta dizer que os fatos vêm de Deus, é preciso saber como eles vêm de Deus. E para chegar ao conhecimento desses fatos, temos de estudar justamente o que Jesus faz.